Oi, eu sou a Carol e tô começando mais um vídeo aqui no canal. E seguindo o nosso roteiro mágico para Disney, hoje vamos falar de orçamento. No vídeo anterior eu falei um pouco para vocês de quando ir, passei um panorama mês a mês, de qual mês eu acho mais interessante a gente viajar, quais são os feriados que tem, o que esperar. Então vou deixar aqui linkado se você perdeu. E pro vídeo de hoje, a ideia é falar um pouco de valores. Pensando em 2026, pensando nesse orçamento e em como fazer essa viagem. E antes da gente começar a falar de valores dos Estados Unidos, da viagem e tudo mais, eu não considerei aqui o preço do passaporte, que hoje tá em R$ 250, mais ou menos, e o preço do visto, que tá em US$ 185, que dá mais ou menos uns R$ 1.000. Então, isso é algo que você precisa se preparar, caso você queira fazer uma viagem para os Estados Unidos. O visto é obrigatório e é um custo que talvez você já tenha feito ou está se programando para fazer. Então agora eu vou falar de fato os custos da viagem e o orçamento para a viagem, focando muito no ano que vem, 2026. Então no vídeo de panorama geral mês a mês, eu falei para vocês de baixa, média e alta temporada. E aqui nesse vídeo eu vou trazer um pouco do que é considerado uma média, baixa e alta temporada e quais são os valores pertinentes a cada um delas. Então, a gente vai começar a falar dos 3 principais pilares para uma viagem: passagem, hospedagem e, no caso da Disney, os parques. Eu também vou comentar um pouco mais pra frente sobre os outros custos, como alimentação, transporte, etc. Mas vamos começar pela passagem. E aqui falando em passagem, varia muito se você vai usar milhas, se você vai parcelar ou não, se você quer um voo direto, se você vai levar muita mala, se você vai marcar seu assento, enfim, tem várias coisas. Mas o que a gente pode considerar um valor base, algo que dá um norte pra gente saber se até aquela oferta de passagem que a gente tá vendo condiz com a realidade ou não. Então, para uma baixa temporada, a gente tá falando de um valor de passagem de 2 a 2.800. Isso aqui por pessoa. Ali muito voltado em abril, maio, setembro, outubro. Tem um pouco mais dessas informações lá no vídeo completo que tá aqui no canal, que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, o que pode acontecer? Promoções relâmpagos de você conseguir uma passagem por 1.800. Isso eu já vi acontecer. Mas um geral de faixa para meses mais tranquilos é entre 2 e 2.800 por pessoa. Num mês mais ali de uma demanda média, né, de preços médios, a gente tá falando de 2.800 a 3.500. E uma alta demanda, um mês de alta, a gente tá falando de 3.500 a 4.500. Assim, vale muito você ter um preço médio na cabeça que você quer pagar. Já vi, sim, passagens promocionais para épocas de alta demanda. Então, isso não é exclusivo da parte de baixa demanda, mas é muito mais fácil você ter um preço mais acessível na parte de baixa demanda do que na de alta, né? Na época do ano de baixa demanda do que no de alta. Então, eu acho que um bom valor de passagem gira ali em torno dos R$ 3.000. Claro, se você conseguir pagar menos, ótimo. E, na verdade, 2.800, assim. Se você conseguir pagar menos que isso, é um ótimo valor. Mais que isso, aí você precisa avaliar os custos e tudo mais. Aqui é contando só a passagem, sem seguro, tá? E uma coisa importante também é pensar em quantidade de malas que você quer despachar, se você tem algum benefício na companhia aérea, enfim. Agora falando de hotel, hospedagem, que aqui eu fiz uma pesquisa vendo um quarto duplo para 2 pessoas, mais ou menos. Então, quando a gente fala de baixa temporada, os valores variam de diárias de 80 a 150 dólares, que dá mais ou menos uns 400 a 850 reais por dia. Aqui a gente tá falando de hotéis mais simples, tem bons hotéis na Disney no geral. Você não precisa ficar dentro do complexo Disney para aproveitar a cidade, mas aqui eu tô falando uma média de valores. É claro que você vai conseguir preços muito mais altos que isso e talvez você consiga uma promoção. Então aqui a gente tá falando uma média para você ter um norte na hora de você for fechar itens de viagem e na hora que você for pesquisar. Quando a gente fala de uma média demanda, de preços médios, a gente tá falando de uma faixa de 150 a 250 dólares, que vai variar de uns 850 a 1.400 reais por dia. E aí na alta temporada,
com os preços mais altos, a gente fala de um valor aproximado de 250 aí a 450 ou mais, que vai dar um valor mais ou menos de 1.400 a 2.500 reais. E de novo, hotel tem todos os gostos. Sempre vai ter hotel uma opção mais baratinha, mais econômica, e vai ter os hotéis da Disney, os hotéis da Universal, que te dão algumas vantagens de hóspedes, mas que tem um preço agregado para isso. O terceiro tópico aqui, dessa parte que eu acho que demanda muito, que puxa muito do nosso orçamento, e é o que eu acho que é o item que mais puxa do seu orçamento, são os parques, né? Aqui você vai ter que entender quantos parques você vai fazer, quantos dias de parques você vai querer fazer, se você vai querer fazer todo o complexo Disney, se você vai querer repetir algum parque, se você vai fazer todo o complexo da Universal. A Universal agora tem um parque novo, que, né, tipo, antes você não considerava, mas agora tem mais um parque para visitar. Aqui entra se você quer ir na SeaWorld, se você quer ir na Legoland, se você quer ir em várias outras coisas. Mas eu vou falar num básico, que é o ingresso que é o mais caro também, que são os parques da Disney. E aí, em baixa temporada, esses ingressos variam ali de 119 a 149 dólares por dia por parque. Os preços são dinâmicos e eles variam de cada parque. Às vezes o que rola é uma promoção de 4 dias de parque, um dia para cada parque do complexo, sem repetir parque. Normalmente ele costuma ser mais barato, mas no geral esses são os preços. Quando a gente fala numa temporada mais média, a gente tá falando de 149 a 184 dólares por pessoa por dia de parque. E numa alta temporada, 184 a 209. A Disney anda fazendo bastante promoções de parques, então vale a pena olhar tanto o site da Disney e de outros parceiros para você ver se você consegue algumas promoções. Promoções de 4 dias de parque costumam ser bem vantajosas. Já a Universal, ela costuma fazer promoções de quantos mais dias você vai no parque, mais barato fica por dia. Mas aí você tem que avaliar se faz sentido para sua viagem. Comprar 15 dias de parque da Universal tem um preço que fica mais barato por dia, mas você de fato vai usar uma quantidade que valha o valor do ingresso. Então, uma conta que eu fiz muito é tempo versus quantos dias eu vou no parque versus, enfim, facilidades. E na Universal, por exemplo, eu escolhi pagar um dia de parque pagando o Express Pass, que é uma vantagem que tem na Universal, que ficaria mais caro, mas se a gente coloca na balança entre quantidade de dias que eu tinha disponível em Orlando, quantidade e o valor do próprio ingresso, para mim fez mais sentido. Então tem algumas contas que a gente pode fazer para economizar aqui. Eu vou falar um pouco da prática, como foi o meu planejamento. E aí depois disso a gente tem os preços, a gente tem os gastos com alimentações e gorjetas, que lá não é que é quase que obrigatório, mas é de muito bom tom você dar, né, a gorjeta. Você pode optar por não dar, mas enfim, quase que todo mundo já dá. Transporte, e aqui é muito recomendado você alugar um carro, seguro viagem e chip de celular e, claro, comprinhas, né? Isso daqui é outro mood. Então, eu fiz uma pesquisa média, assim, de preços para 2 pessoas por 7 dias. E o que muda mais é quantos mais dias você ficar. Claro, a hospedagem, o aluguel de carro, que é por dia, e a quantidade de parques. Isso é o que mais vai impactar, tipo, de um planejamento de 7 dias para um planejamento de mais dias. A alimentação é algo que você consegue dar uma segurada e remanejar, assim, para ficar um pouco mais dentro de um orçamento específico. Mas vamos lá, estipulando preços para 7 dias para 2 pessoas. Em baixa temporada seria algo em torno de 8.250 por pessoa. Aqui, considerando que a passagem sairia ali para 2 pessoas 4.500, 7 dias de hospedagem uns 3.500, ingressos de parque com 4 parques da Disney uns 5.500, uma alimentação por volta de 3.000, que eu acho que é muito, tá? Então aí eu incluí alimentação, comprinhas e um pouco de transporte. Daria em torno de 16.500 para 2 pessoas, um preço mais baixo. Já quando a gente fala nos preços mais médios, ali em meses que tem uma demanda mais média, a gente fala que esse valor vai para 12.500 por pessoa ou 25.000 reais. E na época de alta demanda, esse valor salta para 17.500 por pessoa ou 35.000 reais.
E aí eu vou trazer para vocês preços de quando eu fui em 2023, foi dezembro de 23. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu respondo perguntas e comento cada um dos tópicos, o que eu gastei, como é que foi minha conexão e tudo mais. Eu vou deixar o card aqui, mas tem toda uma playlist sobre Orlando também, com os vlogs de viagem, como eu planejei a minha viagem, acertos e erros. Se for um tema que te interessa, é bem legal, tá? Tá bem completinho. Mas voltando aos meus gastos, eu já vou passar um panorama geral aqui pra vocês. Então, eu fui em dezembro de 23. Na época, eu peguei um dólar médio de 5,12. Teve dias que eu consegui comprar por abaixo de 5 e teve dias que acabaram ficando um pouco mais caro. Mas a média do valor do dólar que eu comprei foi 5,12. E aí, a passagem com o seguro naquela época, pra mim e meu marido, pra 2 pessoas, ficou em 3.800. Considerando a passagem, o seguro e os despachos das malas. Eu fui com uma mala despachada e voltei com 2. Então, eu paguei a mala extra, que já é considerando essa mala extra também. Então, no geral, a passagem, se eu não me engano, foi ali em volta dos 2.600. E o restante, a diferença, é isso que eu falei, o seguro e as malas extras. A hospedagem ficou em 1.128 dólares e 19 centavos. Deu uma média de 80 dólares por dia. O aluguel de carro ficou 3.659. A gente escolheu um carro um pouco mais confortável. E aí ficou uma média de 261 dólares por dia. Eu fiquei 14 dias lá, tá? Os ingressos da Disney eu peguei uma promoção de 4 dias de parque, aquela promoção que eu falei, né? Um parque por dia. Ficou uma média de 123 dólares por pessoa, por parque, né? Por dia de parque. Os ingressos da Universal, eu optei por pegar o ingresso mais o Express Pass. Então, eu fiz 2 parques em um dia com o Express Pass, onde eu não peguei fila. Isso deu 416 dólares. Eu participei da festa de Natal da Disney, e aí ela foi 197 dólares por pessoa, o ingresso à parte. O nosso chip de celular ficou 46 dólares por pessoa, contando aqui as taxas de entrega. Gasolina, mais estacionamento, o total da viagem, e a gente tava em 3 pessoas, foi 225,64. Então, esse ao invés de dividir por 2, seria dividido por 3. E a alimentação ficou em 1.107,93, que dá uma média de R$ 39,57 por dia por pessoa. A gente ficou num hotel com cozinha, então a gente optou por cozinhar muitas das nossas comidas. Então, mais ou menos, esse total de valor de alimentação deu para 3 pessoas. Então, é meio que para 2 para 3, assim. No total, nossa viagem para 2 pessoas custou 29.900. Foram 2 pessoas, 14 dias, mas o que eu falei, alimentação e transporte acabou sendo para 3 pessoas. E aí, enfim, se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento falar com vocês. Não é a viagem mais barata do mundo, mas tem estratégias que podem ajudar você a conseguir conquistar a sua viagem. Eu parcelei algumas coisas, outras coisas eu deixei pra pagar lá porque não parcelava, então eu dei só um sinal, o hotel foi isso, eu dei só um sinal e paguei o restante lá. Então eu parcelei pra mim mesma até o dia da viagem. Principalmente na hora de troca de dólares, hoje tem contas digitais que podem te ajudar nisso. E é um planejamento, né? Então, você tendo uma noção de quanto você precisa guardar, talvez você consiga chegar mais perto do seu objetivo e fazer sua tão sonhada viagem para Orlando. Orlando não é uma cidade cara em si, tá? A alimentação é muito tranquila, você consegue equilibrar. É claro que tem a parte de compras e aí cada um sabe aonde o calo aperta. Eu, em 2023, confesso que gastei horrores. Aqui eu não coloquei os valores de compra porque eu nem tenho, porque eu nem fiz esse cálculo porque eu não quis chegar nele. Mas tudo depende muito do seu apetite. No geral, o que deixa a sua viagem um pouco mais cara são os parques mesmo, e quanto mais dias de parque, mais caro vai ficar a sua viagem. Então é isso. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco da média de preços. Se vocês quiserem mais alguma informação, mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu passo pra vocês. O próximo vídeo, o tema é onde se hospedar, afinal de contas, Orlando é uma cidade enorme. E eu vejo vocês nele. Então até terça-feira que vem, um beijo e até lá. Tchau! Curta, se inscreva, compartilha!